Agora nós vamos entrar num outro processo de formação de palavras, que é a composição. A composição, diferente da derivação, ela já apresenta 2 ou mais radicais. Vamos lá, olha. A composição ela é formada por 2 ou mais radicais. Então, a composição ela se divide em justaposição, aglutinação, hibridismos, entre outros. Vamos começar aqui pela justaposição. O que significa algo justo? O que vocês acham? Justaposição eu entendo que é algo ordenado, é algo organizado, é algo em ordem, é algo direito, é algo certinho. É isso mesmo. Observem que as palavras passatempo, couve-flor, pontapé, pôr do sol, girassol, elas foram organizadas de uma forma perfeita. Não houve nenhuma alteração, nós não sentimos falta de nenhuma letra, né? Não houve nenhuma perda fonética. Ou seja, na palavra passatempo, são 2 palavras, passa e tempo. Ou seja, são 2 radicais. Então, já é composição, né? E é justaposição, porque quando essas 2 palavras elas foram unificadas, não houve nenhuma alteração na sua estrutura. Elas permaneceram aí com as mesmas letras, com os mesmos fonemas. Mesma coisa, couve-flor. Isso serve, tá? Tanto com palavras com hífen ou sem hífen. Pegou couve e pegou flor. Né? Pegou couve, pegou a flor. Juntou, pronto. Manteve a estrutura da palavra. São 2 palavras, são 2 radicais. Mesma coisa, pontapé. Pegou a ponta e pegou o pé. São 2 radicais. Juntaram eles e manteve aí, nenhuma dessas palavras sofreu nenhuma alteração. Mesma coisa, pôr do sol. Pôr do sol. Girassol. Girassol é um exemplo que merece destaque aí. Por quê? Talvez as pessoas possam entender, possam se confundir em qual processo de formação ela se enquadra. Mas girassol realmente é uma palavra formada por composição, por justaposição. Porque, na verdade, não houve perda nessa palavra. Você pegou a palavra gira e pegou a palavra sol. Você unificou esses 2 elementos, esses 2 radicais. A única diferença aí é que houve uma duplicidade em relação à consoante S, né? Porque na pronúncia exige a presença de mais um S. Então, só foi uma questão mesmo de adaptação. Mas ela não sofreu nenhuma perda de fonemas, de letras, né? Ela manteve a sua estrutura. Então, girassol, lembrem-se, tá? É um exemplo de composição formada por justaposição. As bancas costumam muito citar essas palavras, né, nas questões. Bom, agora nós vamos falar sobre o processo de formação por composição, por aglutinação. Aglutinação, diferente de justaposição, ocorre alteração fonética, ocorre perda fonética, né? Temos aqui alguns exemplos, né? Como plano alto, em boa hora, aguardente, vinho acre. Plano alto, pegou o plano e pegou o alto. São 2 radicais. Só que nessa junção, esse O aqui, ele foi retirado e manteve só o A. Então ficou planalto. Em boa hora, pegou esses radicais e formou a palavra embora. Houve perda fonética aí. Aguardente, água e ardente. Houve uma perda fonética também aí nessa palavra aí, né? Houve o A, né? Um A foi retirado. Vinho acre. Olha quanta alteração nessas palavras, né? Tem algumas palavras que a alteração parece que é mais notória, a mudança é mais drástica, né? Como ocorre aqui, né? De vinho acre. Formou a palavra vinagre.
Então, esse é o processo, tá, de composição por aglutinação. A aglutinação, diferente da justaposição, ela sofre alteração, tá? Ocorre perda fonética. Agora nós vamos falar sobre hibridismo, que também é um dos processos aí formados por composição. O hibridismo são palavras formadas por elementos vindos de outros idiomas. Então, são radicais vindos de outros idiomas, formados, né, provenientes por outros idiomas. No caso aqui, televisão. Tele vem do grego. Visão vem do latim. Então, são dois radicais que vieram de idiomas distintos. É só para vocês saberem realmente a diferença, tá? O que é o hibridismo. Quando fala em hibridismo, né, dá a ideia de quê? De mistura. Então, é justamente o que está ocorrendo aqui. Automóvel, auto, vem do grego, móvel, vem do latim, sambódromo, samba, vem da África, dromo, vem da Grécia. Abreografia, Abreu é um nome de pessoa, vem da língua portuguesa. Grafia vem do latim, perdão, vem do grego. Então, essa é a diferença, tá? Essa é a característica peculiar do hibridismo, só para vocês entenderem. Onomatopeia são palavras que procuram emitir sons, ruídos, sons de animais. Então, onomatopeia, vocês sabem que é uma figura de linguagem, tá? Ela não é muito citada, né, nessas aulas, né, de estrutura e formação de palavras, mas ela também está presente e é importante vocês saberem, né, porque isso pode ser cobrado em concurso, né? A onomatopeia é a tentativa de reproduzir sons. Sons de pessoas, sons de animais, né? Um choro de uma criança, como nós vimos aqui, ó. Buá, miar, miau, fonfon. Bom, abreviação vocabular ou redução, né? Isso aí é muito comum, né? Às vezes a gente esquece que essa classificação, né, esse grupo de palavras também está enquadrado aí, né, no processo de composição. É aquela coisa, né? Você vai se referir à sua professora, então você não fala professora, normalmente você fala prof. Ah, eu vou comprar um refri. Quanto que é o refri? Né? Então, são abreviações, tá? Nós vimos aqui, né? Prof é uma abreviação de professor, refri de refrigerante, pneumático, na verdade é pneu, se refere a pneu, motocicleta se refere a moto, tá? Então, são abreviações, né? Para facilitar aí a comunicação, né? Bom, e por fim, há também as siglas, que são criação de palavras, né? Tem a sigla aí, BNDE, que significa o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, da FAB, que é a Força Aérea Brasileira, da UFSC, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, né? Temos aí a UERJ, né? Temos a UFRJ, temos a FUVEST, né? Então, realmente, as siglas elas estão muito presentes aí nas nossas comunicações, né? Mas elas também se enquadram, né, nesse processo de formação aí por composição, tá?